Fala galerinha, como vocês estão? Espero que bem. Saudades aí das nossas aulas presenciais. Se Deus quiser, estaremos de volta logo logo. E hoje o nosso assunto é na parte de estatística. Nós vamos aprender hoje a como construir umas tabelas, como construir tabelas e também a diferença entre frequência absoluta e frequência relativa, beleza? Então vamos lá. Bem, pessoal, quando a gente vai construir uma tabela, nós precisamos prestar bastante atenção no, no que o enunciado da questão traz. Então, para construir a tabela, nós precisamos fazer algumas linhas e algumas colunas, né? E a partir daí fazer uma separação dos valores do conteúdo que a gente tem de uma determinada pesquisa, algo do tipo, certo? E aí é onde entra a frequência absoluta e frequência relativa. Então vamos aqui no slide para vocês entenderem melhor o que é o que eu tô, do que é que eu estou falando. Então, pessoal, a estatística ela é uma ferramenta matemática muito utilizada em vários setores da sociedade, principalmente quando a gente vai fazer pesquisa, né? Organizando dados de pesquisas, como eu falei agora, e apresentando informações claras e objetivas. Então, por exemplo, nós estamos em um período aí, por exemplo, um período eleitoral. Geralmente, os políticos eles pedem para fazer algumas pesquisas para ver se o candidato A ou se o candidato B está ganhando, com pretensões de ganhar ou perder a eleição. Essas pesquisas, elas são baseadas, são pesquisas estatísticas, né? E para ele fazer todo o levantamento dessa pesquisa, ele precisa organizar tudo isso em uma tabela. E é isso que a gente vai fazer hoje. Aprender a como construir uma tabela de uma pesquisa estatística, beleza? Então iremos através de um exemplo. Na verdade eu coloquei dois exemplos para ficar melhor para vocês entenderem aí, certo? Nós iremos construir uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa. Então nós vamos ver aí qual é a diferença. Nas tabelas vem os dois, tanto frequência absoluta como frequência relativa, beleza? Então vamos para o primeiro exemplo aí. As pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Então, tinha lá o evento, um evento automobilístico, e digamos aí que na entrada do evento tinha uma pessoa com um papelzinho marcando lá o nome da pessoa e dizendo qual é o carro preferido daquela pessoa. E aí nessa pesquisa, a, é, a mulher, a pessoa, o rapaz que estava lá na frente, na portaria, ia escrevendo num papel a marca preferida. E aí foi o que aconteceu. Aqui ele tem, ó. Pedro, quando entrou lá no evento, ele disse que o carro preferido dele era um carro da Ford, né? Pedro, carro da Ford. Bruna disse que o carro preferido dela era Peugeot. Anete era da Ford também. Paulo era Peugeot. Célio gostava de Volks. Manuel da GM, que nesse caso aí seria o Chevrolet, né? Carlos também da GM, Fred Volks, Sérgio Fiat, Gilson GM, Rui Fiat, Cláudia Volks, Antônio Fiat, Márcio Volks, Marcelo GM, Ana Nissan, Geraldo Volks, Rita Ford, ó, tem outro Ford aqui, Pedro também tem Ford, outro Pedro, né? Alicia Renault, Meire GM, Flávio também Peugeot, Lia GM e Fabiano Renault. Então percebam que aqui está tudo misturado, né? Porque foi logo na entrada da portaria.
A pessoa ia perguntando e dizendo qual era o seu carro predileto. Só que aí a gente vai ter que organizar isso em uma tabela. Então vê só como a gente vai construir essa tabela. Na primeira coluna, eu coloquei as marcas dos veículos, certo? Então nós vimos aqui que apareceu o Ford, tá aqui o Ford. Nós vimos que apareceu o Fiat, tem o Fiat aqui. GM, apareceu o GM e assim sucessivamente. Só que numa outra coluna a gente vai colocar a quantidade de vezes que apareceu o nome Ford, a quantidade de vezes que apareceu o nome Fiat. Isso nada mais é do que você organizar uma tabela e automaticamente fazer a frequência absoluta. Frequência absoluta é justamente a quantidade de vezes que aquele nome, que aquele número apareceu em uma pesquisa, certo? Então vamos lá. Com as marcas, apareceu aqui a marca Ford. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então, da marca Ford, nós temos 4 pessoas que escolheram a marca Ford. Então eu vim aqui, ó, no Ford, eu marquei 4 pessoas, ok? Já o carro Fiat, então a gente vai voltar aqui e pesquisar quantos carros Fiat apareceram. Sérgio, 1, Rui, 2, Antônio, 3 e não tem mais Fiat. Então 3 pessoas preferem o carro Fiat. Então eu tenho aqui, ó, o nome Fiat, 3 pessoas preferem o carro Fiat. O carro da GM, que seria o carro Chevrolet. Vamos procurar aqui quantos GM. Tenho um GM, que é Manuel. Carlos também gosta da GM, 2. Gilson gosta da GM, 3. Marcelo gosta da GM, 4. Meire gosta, 5. E Lia, 6 pessoas preferem o carro da GM. Então, nesse caso, nós vamos colocar aqui ao lado o número 6, referindo a quantidade de pessoas que preferem o carro da GM. Nissan. O carro da Nissan, nós vamos ter aí Ana, Nissan, acho que só Ana mesmo, é. Então nós vamos ter aí apenas uma pessoa que prefere o carro da Nissan. Peugeot, nós temos Bruna, uma pessoa. Paulo, 2 pessoas. Flávio, 3 pessoas e só. Então 3 pessoas preferem o carro da Peugeot. O carro da Renault, nós temos aqui, ó, Renault, Alicia e Fabiano. São 2 pessoas que preferem o carro da Renault. E por último, a Volks, né? O carro da Volks, que nós temos aqui 1, que é Fred, 2, que é Célio, 3, que é Cláudia, 4, que é Márcio, 5, que é Geraldo. Então nós temos 5 pessoas que preferem o carro da Volks, totalizando 24 pessoas. Percebam que as 24 pessoas que estavam nessa tabelinha aqui inicial, as 24 pessoas estão nessa tabela organizada. Isso quer dizer que nós fizemos a frequência absoluta, certo? É a gente separar por tipos a quantidade de vezes que aquele tipo apareceu. Tranquilo? Então vamos ver aí agora o que é uma frequência relativa. Lembrando, isso que a gente fez agora é chamado de frequência absoluta. É quando você vai contar
quantas vezes determinado número, determinado nome aparece na pesquisa, certo? Então nós fizemos aí, acabamos de fazer a frequência absoluta. O que é uma frequência relativa? A frequência relativa é quando você transforma esses números que você encontrou em porcentagem. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Essa tabela aqui é a tabela anterior, certo? Com as marcas dos carros e a frequência absoluta, que foi isso aí que a gente fez anteriormente, certo? Então nós fizemos isso aí anteriormente. Ford 4, Fiat 3, aqui ó. Ford 4, Fiat 3. Então eu peguei essa tabelinha aqui e agora a gente vai descobrir a frequência relativa. Olha aqui o que eu estou dizendo, frequência relativa. E o que é a frequência relativa? São esses dados que nós encontramos, só que em forma de porcentagem. Aí você diz, e como é que eu encontro essa porcentagem aqui? Aí nós precisamos fazer o cálculo. É aí onde entra a matemática, o nosso cálculo aí, beleza? Vamos ver ponto por ponto qual é o cálculo que você vai ter que fazer. Então, vê só, sempre que eu pedir para você calcular a frequência relativa, você vai dividir cada frequência, cada número pelo total. Ou seja, se eu quero saber a frequência relativa da Ford, eu quero saber a frequência relativa somente da Ford. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a frequência absoluta da Ford, que é 4, e vou dividir pelo total. Ou seja, vai ficar 4 dividido por 24, certo? E foi o que eu fiz aqui, ó. 4 dividido por 24, se você dividir aí na calculadora, você vai encontrar 0,1666. Só que para você encontrar em porcentagem, você tem que pegar esse número aqui, 0,16666, e multiplicar por 100. Então, multiplicando esse número por 100, nós vamos encontrar 16,66%. Só que isso aqui a gente vai arredondar. Arredondando, nós encontramos 16,7%. Ok? Então, lembre-se, quando eu pedir para você fazer a frequência relativa, você vai dividir cada númerozinho desse pelo total. Se eu peguei o da Ford, o 4, dividir por 24, eu vou encontrar a frequência relativa da Ford, que deu 16,7. Vamos agora encontrar a frequência relativa da Fiat. A Fiat, ó, foram 3 pessoas que escolheram a Fiat. Então, o que é que a gente vai fazer? 3 dividido por 24. Sempre o valor pelo total. Então, dividindo 3 por 24, ó, dividir 3 por 24, nós encontramos aí o valor 0,125. Só que como a gente quer esse valor em porcentagem, a gente tem que multiplicar por 100. Então, 0,125 vezes 100, nós vamos encontrar aí 12,5%. Como deu um valor fechado, 0,5, então você já pode representar aqui a frequência relativa da Fiat, 12,5%. Ok? Vamos ver o da GM. Fazendo o cálculo da GM, 6 pessoas preferem o carro da GM. Para saber a frequência relativa, ou seja, para encontrar a porcentagem, a gente vai pegar o 6 e dividir por 24. Então, ó, 6 dividido por 24 vai dar 0,5. 6 dividido por 24 vai dar 0,25. Como eu quero em porcentagem, você pega o 0,25 e divide por 100. Dividindo isso aí por 100 vai dar 25%, que é o que nós temos aqui. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. E aí a gente vai pegar agora o da Nissan. Pegando o carro da Nissan, que foi apenas uma pessoa
que escolheu o carro da Nissan. Nós, para encontrar a porcentagem, a gente vai ter que também dividir 1, que é o valor da Nissan, dividido por 24. Vai dividir por 24 também, certo? Então, 1 dividido por 24 vai dar 0,0416. Então, deu esse valor. Eu vou pegar 0,0416, multiplicar por 100, que vai dar um total aí de 4,2%. Tá aqui os 4,2%. E assim sucessivamente. Eu vou pegar, para descobrir a Peugeot, eu vou pegar 3 e dividir por 24. Para saber o da Renault, 2 dividido por 24. Para saber o da Volks, 5 dividido por 24. Então sempre você vai pegar cada um e dividir pelo total. Cada um e dividir pelo total. Aqui eu fiz o da Peugeot, 3 dividido por 24, 0,125, vezes 100, 12,5%, certo? O da Renault foi 2. 2 dividido por 24, que dá 0,0833, vezes 100, 8,3%. E o da Volks, nós temos aí 5 dividido por 24, que vai dar 0,2083, vezes 100, 20,8%. Ok? Um outro detalhe que você precisa se atentar aí é com relação ao somatório. Percebam que aqui tem 100%. De onde foi que a gente encontrou esse 100% aqui? Do somatório dessas porcentagens. Se você somar tudo isso aqui, tem que dar 100%. Se você somar esses valores aqui e não der 100%, alguma coisa tem errada no seu cálculo, ok? Tranquilo, pessoal, deu para entender? Vou fazer mais um exemplo aqui rapidinho, só para confirmar aí, e aí já coloco a atividade para vocês, beleza? Segundo exemplo, uma pesquisa foi realizada para descobrir o estilo musical preferido dos moradores de uma determinada cidade. Com certeza vocês gostam desse assunto aí, né? Foram entrevistadas 50 pessoas. Só que nesse exemplo aqui eu já coloquei a frequência absoluta. Não precisa vocês fazerem. Então já tem aí a frequência absoluta. Ele está dizendo que o sertanejo, 10 pessoas gostam de sertanejo. Ele diz que 12 pessoas gostam de funk. 16 pessoas gostam de MPB. 7 pessoas gostam de forró. E 5 pessoas gostam de pagode. Nós temos um total de 50 pessoas aí. A pergunta é: determine a frequência relativa de cada estilo musical. Então, para a gente descobrir a frequência relativa, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar cada valor e dividir pelo total. Cada valor e dividir pelo total, certo? Então, vamos fazer esses cálculos aí rapidinho. Vou pegar o valor do sertanejo e dividir por 50. Então, 10 dividido por 50, olha aí, vai dar 0,2. Só que como a gente quer em porcentagem, pega esse 0,2 e multiplica por 100, que vai dar 20%. Tá aqui os 20%, beleza? Agora vamos fazer o funk. Quantos por cento das pessoas gostam de funk? Então eu vou ter que pegar o 12, divide pelo total. 12 dividido para 50, 0,24. Para pegar esse valor em porcentagem, multiplica por 100. 0,24 vezes 100 dá 24%. MPB foram 16 pessoas. Então, 16, vou pegar o 16 e dividir por 50. Sempre pelo total. Então, 16 dividido por 50, 0,32. Como quer saber em porcentagem, multiplica por 100. 0,32 vezes 100 dá 32%. O forró foram 7 pessoas. Então eu vou pegar o 7, dividir por 50.
7 dividido por 50 dá 0,14. Em porcentagem, multiplica por 100, que vai dar 14%. E por último, o pagode. 5 pessoas gostam de pagode. Então eu vou dividir 5 por 50. Dividindo 5 por 50, eu vou ter 0,1. Multiplicando por 100, 10%. Percebam, como eu disse anteriormente, que se a gente somar esses valores aqui, ó, tem que dar 100%, que no caso são esses aqui. Tem que dar 100. 20 mais 24, 44. 44 mais 32 dá 76. 76 mais 14 dá 90. 90 mais 10, 100%. Isso quer dizer que a sua tabela está correta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E aí, a partir de agora, vou mandar uma atividadezinha para vocês praticarem. Beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.